Pam, parará, papá. Vou entrar aqui no quadro para poder mostrar aqui o trabalho da... Tá, esse aqui é o trabalho da Priscila Barbosa. Ali é da Eva e Vitor. E ali é o trabalho da Priscila Amônia. Eu queria aproveitar, eu queria te fazer uma pergunta, Priscila. Essa tua pintura, a pintura de vocês, ela pode ser classificada como naif, como alguma coisa assim? Dentro da arte urbana é muralismo. Ah, certo. E não são grafites, Sim. são muralismo. Então vem da tradição latino-americana de fazer murais para a população. Sim, embora porque vocês trabalham com pincéis, com tinta, Exato. Mas mesmo assim é muralismo. É muralismo. Tá, que não tem nada a ver com grafite. Não, os dois são parte da arte urbana. Uma arte urbana, mas um é um exato. braço, outro é outro braço. Uhum, tá. Eu tinha perguntado no caso da Amani se ela... Agora que eu tô vendo, vocês duas são... As duas são Priscila? São. Ah, são duas Priscila. Engraçado. Gostei. Eu tinha perguntado para ela em relação a estudo de artes, né? Uhum. Aí a mesma pergunta eu me refiro a você. Você fez algum estudo de arte? Você tem algum pintor que você se inspira? Por exemplo, eu sou fã de Van Gogh. Eu também, meu gato é Van Gogh. Eu sou apaixonado por Van Gogh. Mas aí eu te pergunto, você tem algum pintor assim que você, ou no geral? Olha, eu gosto de muitos pintores, eu Sim. gosto muito de arte clássica. Aham. Me inspiro muito, mas uma pintora que eu gosto muito de arte clássica é a Artemisia Gentileschi. E ela é uma referência muito grande, assim, pra mim. Uhum. É uma Mas também tenho um Certo. background em pintura, né? Sou formada em artes visuais. Aham. Fui primeiro para ilustração, depois para o muralismo e depois retornei à pintura, mas tem uma tradição da pintura também. Você tinha falado que no caso, vocês são de vários lugares, parece que você é de... Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. A Eva também, e a outra Priya Priamoni é de BH. De Belo Horizonte. A Eva é de São Paulo? Sim. Aham, certo. E daqui do Rio? Não tem ninguém daqui do Rio? Carol é do Rio. A Carol é do A Rio. Dolores está aqui, esse redondinho, é do Rio. Sim. O Alberto, Então que fez o Jesus Pretinho. aquele ali, ela, daquele É da redondinho ali, Dolores esses também. e ela faz parte do grupo de vocês, Faz. assim, digamos assim, do E o grupo de Alberto amizade. também. Qual que é o O Alberto? Alberto fez Jesus Pretinho no portão. Aquilo ali no portão? É, um lambi-lambi, é o trabalho do Alberto. Aham. Chama Jesus Pretinho. Chama Jesus Pretinho. Isso, é bem conhecido aqui no Rio. Em Certo. vários lugares as pessoas já reconhecem. É O trabalho muito dele. importante para o Rio. Certo. Do Alberto. Certo. No caso ali, ele trouxe ali já tipo uma coisa e colou, é isso? A técnica do trabalho dele chama lambi-lambi. Ah, chama lambi-lambi. Então ele vem com esses trabalhos nessa impressão e aí ele faz Você a falou que o colagem. nome dele é qual? Alberto Pereira. Alberto Pereira. Vou mostrar aqui o trabalho do Alberto. O trabalho de Alberto Pereira, chamado Jesus Pretinho. Que interessante. Eu tinha observado isso aqui no portão, mas aí não notei que fazia parte do trabalho de vocês. Muito interessante. Rampampam, aqui a arte está ganhando forma, o trabalho das meninas está ficando aqui maravilhoso, está ficando aqui o trabalho. Inicialmente, eu pensei que fosse sair uma coisa, já está ganhando outra forma. Isso aqui vai agradar diretamente a criançada que passar por aqui. Esse aqui, ali tem outro trabalho que está ali ganhando forma. E lá vão elas. E até o final da tarde eu quero ver, e eu vou mostrar como é que isso aqui vai ficando. A sombra já está batendo aqui, elas já encararam um sol forte aqui, ó. Entendendo? Aqui, maravilha. A mão tomou uma imagem, na imagem ficou fantástica, hein, essa mão, hein? Obrigada. Valeu. É o real totalmente diferente. Né? Aham. No caso, assim, vocês têm assim, um objetivo quando realiza esse trabalho, uma proposta? O meu tem. O meu é pensar hoje em dia que toda mulher pode ser uma mulher revolucionária. Uhum. Que toda mulher pode agir no mundo, pode fazer a luta, pode ser protagonista dessa luta e que ela não tem uma cara definida. Todas nós podemos lutar, né? A gente tem nos livros de história sempre os homens como protagonistas das mudanças sociais, das mudanças coletivas, e a gente também quer o nosso lugar na história, né? De direito. Certo. E a nível do espaço urbano, como vocês encaram essa coisa, a nível da transformação do espaço urbano? Acho que tem muito a ver com a democratização
democratização da arte, né? A arte não precisa estar num espaço fechado, em que as pessoas têm que pagar ingresso para ter acesso, em que as pessoas não se sentem confortáveis de frequentar. Acho que o poder da arte de estar no meio do caminho das pessoas, né, de fazer parte do dia a dia, de fazer parte da convivência, né, ser um objeto de discussão também, né, gerar diálogo, acho que isso é uma das coisas mais importantes. Então é sempre legal quando a gente tem a possibilidade, no caso como você, né, da gente vir aqui pintar e também poder conversar e conhecer mais de você, da comunidade, de como vocês vivem, como vocês usam esse espaço que a gente também está honrada em fazer parte, a poder contribuir, então isso eu acho que é muito legal. No seu caso, você traça uma expressão de um sentimento, mas isso tem a ver com o feminismo? Sim, feminista. Tem a ver com o feminismo. Sim. Certo. Eu sigo bastante as mulheres feministas que a gente tem como referência, né, hoje da minha geração, mas também as mulheres da nossa própria família, de gerações anteriores, que lutaram tanto para que hoje a gente pudesse se sentir livre o bastante para poder discutir essas coisas. Sim, no caso é mais, eu diria, com a proposta mais de libertação, que, por exemplo, você colocou uma mulher ali, ela me passa a ideia de uma mulher trabalhadora. Exatamente, o nome desse trabalho é Incendiária. Certo. Então é uma mulher que realmente ela vai atear fogo nas coisas no sentido de, tipo, propor a mudança, de se colocar como protagonista dessa mudança também. Uhum. De ter uma presença no mundo, mas não negando a questão do homem. Não, jamais. Até porque o feminismo, ele não nega o homem, né? O feminismo é o sentimento de que a gente merece também esse protagonismo, como eu falei, de que a gente também merece ter espaço, pensando na igualdade, né? Pensando em como todos devem ter seus espaços, assim como quando a gente pensa em feminismo, a gente não pode deixar de lado a diferença entre mulheres negras, mulheres brancas, mulheres não brancas. Então, é muito diferente a vivência que nós mulheres temos. É muito diferente a vivência que uma pessoa branca, de uma pessoa negra tem, é muito diferente de uma pessoa de determinadas zonas. Sim. Então, todo mundo tem espaço no feminismo. Não, é porque eu te falo isso, porque eu tenho observado que hoje eles têm tentado, de certa forma, criminalizar a ideia de mulher feminista, até por causa de alguns fatos, eu diria até que isolados, que ocorreram. Eu acredito que sejam isolados alguns fatos e que de certa forma eu vejo muita criminalização na questão das mulheres em relação a isso. Vocês têm uma visão muito deturpada do que é o feminismo e do que a gente busca, né? Não, você colocou vocês. Sim, mas eu acho que as pessoas, no geral, têm uma visão deturpada do que é o feminismo. Elas acham que a gente vai abolir os homens, né? O que a gente acha que as mulheres devem ser seres superiores. Isso não é verdade, né? Pelo contrário, a gente acha que todo mundo deveria ser tratado igualmente, independente do gênero. Sim. Não, e até porque eles pegaram pelo lado, eles que eu falo, porque ultimamente é um tema que foi bastante debatido e continua sendo debatido, e inclusive pegaram esse tema politicamente, de certa forma, e fizeram algumas transformações em relação à parte política, do cristianismo até também. Você vê que ultimamente eles pegaram pelo esse lado do cristianismo até para poder conseguir, de certa forma, tirar proveito político da questão, né? Que eu vejo muito isso. Na verdade, eu diria que, na essência, não buscaram na essência onde que pode ter alguma coisa que pode, entendeu, revolucionar conceitos. Sim, entende? Eu acho que é isso, esse espaço de diálogo que é importante de criar, né, da gente saber as intenções das pessoas nas lutas delas. Porque eu não tenho como saber como é a sua vivência no mundo, e você não tem como saber qual é a minha. E é essa conversa justamente que faz com que a gente possa ter um mínimo de noção de como a gente pode contribuir um para a vida do outro, né? Sim. E o feminismo, para mim, tem muito a ver com isso. Inclusive de compreender as nossas mães, as nossas avós, como a cada geração a gente tem tentado fazer as mulheres serem mais livres, mais independentes, terem seu dinheiro, terem sua casa, terem seu trabalho, escolherem o rumo das suas vidas e não ficarem sempre fadadas a um destino que nem sempre é o que elas querem, né? Certo. Então, é isso, é você poder escolher. E se você quiser um caminho tradicional, um caminho conservador, ótimo. Mas se você não quiser, também ótimo, né? Certo. Exatamente isso. Então, é uma liberdade de vida.
Ok, obrigado, te agradeço aí pela participação e eu vou dar continuidade, que eu fiz questão de estar mostrando aqui, até para não parecer que eu já cheguei num trabalho pronto ou que foi feito por mão de outras pessoas e que não pela mão de vocês, né? Que cada uma tem um traço diferenciado, né? Em relação a vocês. Até nisso é uma diferença em relação aos traços. Interessante estar mostrando isso. E obrigado pela ideia. Pam, pararam, pam, pam. No caso, para vocês fazerem esse tipo de trabalho, vocês estabelecem um contato antes, que eu vejo que vocês estão com contato com o pessoal do hotel. Sim. Isso aqui tudo faz parte do hotel. O nosso contato é com o pessoal da Galeria Providência. Uhum. Então, eles que foram as pessoas que intermediaram esse processo já. de pintura junto com o hotel, né? Certo. Para usar o muro do hotel. Uhum. E eles têm esse trabalho, né? De revitalizar os muros da Providência. Então, foi o contato. Então, aqui na Providência tem uma galeria, chama um pessoal. Isso, chama Galeria Providência. Galeria Providência. Tem Instagram, Galeria Providência. Ah, vou passar a saber. Aí dá pra procurar os murais por lá, porque certo. pra cima tem bastante. Daí agora a gente veio aqui pra baixo, né? Entendi. E aí a gente teve essa conversa e o pessoal do hotel super topou revitalizar o muro, que já tinha alguns trabalhos. Então aqui na Providência não é o primeiro trabalho de vocês? Aqui na Providência é o meu primeiro trabalho. Na Providência é seu primeiro trabalho. Santa Teresa e agora esse aqui. Uhum. Me empresta certo. sua posta branca. Tá aqui comigo. Pam, pararam, pam, pam. Ali ela já está no final de conclusão. Já concluiu o trabalho, agora ela está passando uma resina. Ela diz que é uma resina acrílica. Que ele passa no final para proteger o trabalho. Eu vou deixar ela finalizar ali. É interessante ali, a finalização ali do trabalho que ela vem fazendo, né? Você vê agora ela está fazendo o fechamento do trabalho, passando uma resina acrílica ali no trabalho dela. Enquanto que as outras lá ainda estão no trabalho ali, entendeu? Também elas já estão em fase final aqui na parte do trabalho delas. Bom, Pri, eu vou te agradecer aí pela entrevista, vou te passar meu contato para a gente poder ter esse contato e a gente trocar essas experiências. E eu fiquei muito contente de ter esse ganho, até porque isso aí já era uma proposta da qual eu já vinha para poder fazer, conforme falei para você. Completou, o mural veio de encontro a mim, tá? Então, muito obrigado. Pam, pararam, pararam, pam. Aí como é que é, ó. O que eu quero mais? Não tá bom, não? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Só glória a Deus.